A Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho possui uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do E-Social, com o envio dos eventos do SST, elaboração de documentos, laudos e programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho de sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre 82993752829. Escritório Filial em Palmares 81994841344. Sigam também o nosso Instagram @Santos Consultoria Gestão. Sejam bem-vindos à Unidade Cristiane Coutinho Laboratório em Carpina, localizada na Clínica Dioclésio Coutinho. Oferecemos uma excelente estrutura e uma equipe altamente qualificada para realizar a coleta de materiais. Aqui priorizamos a sua comodidade e seu conforto durante todo o processo. Venham nos visitar e desfrute de um atendimento de qualidade em um ambiente acolhedor. Cristiane Coutinho Laboratório, sob a supervisão da doutora Cristiane Coutinho e de doutor Hugo Plácido, cuidando da sua saúde com excelência. Clínica Santa Paula. A Clínica Santa Paula, localizada no centro de Palmares, Pernambuco, é uma clínica médica que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultas médicas, exames e procedimentos cirúrgicos. A clínica conta com uma equipe de profissionais qualificados e especializados em diversas áreas. A Clínica Santa Paula é uma ótima opção para quem procura um atendimento médico de qualidade em Palmares. A clínica oferece uma ampla gama de serviços, com uma equipe de profissionais qualificados e experientes. Estamos na entrada do Engenho São Manuel, que é exatamente o caminho que nos leva ao Engenho Vênus. É estrutura do casarão e história do casarão, que dará vida à memória de Palmares e da região da Mata Sul. Vem comigo!
Estamos diante do casarão do engenho Vênus. Um engenho natural da segunda metade do século XIX, da época da senhora de engenho Ana Joaquina da Silva Lessa, 1865. Ela viveu toda a sua infância com sua família aqui, no engenho. Observemos o detalhe importante: 1 metro, 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. São escadarias em lances largos e compridos, exatamente para que você possa dar 2 passos subindo em direção a ele. Isso era uma forma de reverência ao proprietário. Você veja que você dá 2 passos, você para e olha onde você tem que pisar. 2 passos, olha para ver onde tem que pisar. Posteriormente, o Eurico Chaves, médico sanitarista, um dos grandes empreendedores no campo científico, no que se refere ao combate à cistosoma. Eurico Chaves, médico sanitarista que trabalhou no combate à cistosoma, e seu irmão, cujo objetivo sempre foi, na realidade, investir na política de combate ao cistosoma. Uma outra política científica do proprietário desse engenho foi o combate à desnutrição na região e no Nordeste. Ele criou alternativas, caminhos, meios para o combate à doença do raquitismo aqui na região, se estendendo por todo o Nordeste. Estamos diante de uma escadaria. Vocês observam que aqui já a escadaria ela tem lances curtos. Por que os lances curtos da escadaria? Para que o visitante pudesse diminuir seus passos. Tem um corrimão em ferro e sobre ele o revestimento de madeira, exatamente para que pudesse ser fundido o ferro e a madeira, que eram 2 matérias-primas abundantes já no começo do século XX. Momento muito áureo do engenho Vênus, o ano de 1905, produtor de cana-de-açúcar. No entanto, característico daquela época, pelas senhoras que aqui viveram, era exatamente no entorno do casarão, as plantas frondosas, com o casarão imponente a contemplar o rio Una à sua frente. São plantas ornamentais e plantas frutíferas, como o aticum, mingá-macaco, a goiaba branca, a goiaba vermelha. Estamos entrando num casarão e, com muita reverência, pedindo ao senhor do engenho a solicitação para que possa ingressar nele. O piso retrata o início do século XX. Início do século XX, 1904, 1905, em diante,
esse tipo de piso ele começou a ser produzido. Hoje ele é produzido por encomenda em função de uma outra política de piso ter surgido, que são os porcelanatos. Observem que o casarão ele tem canos em ferro, né? O telhado ele é em 4 águas, né? Por que em 4 águas? Exatamente porque a cobertura ela é dupla. Ela é dupla, né? E ela discorre exatamente na parte frontal do casarão. As varandas em ferro e madeira também tinham um objetivo específico. As crianças da época que usavam esse espaço para brincar, para correr. A gente vai aqui rapidamente, sutilmente, né? A gente vai às portas do casarão, né? A gente constata uma influência portuguesa. Uma influência portuguesa na porta do casarão, né? As janelas com pequenos portais que são abertos e o objetivo era a ventilação. A parte superior com vidraças, cujo objetivo era exatamente a iluminação do casarão durante o dia, pois no século XIX e começo do século XX não havia energia elétrica que veio chegar em Palmares depois da década de 50 do século XX. Observem a estrutura das portas. Se vocês tiverem a curiosidade de irem estudar arquitetura portuguesa, vocês vão perceber. E aqui em Palmares, na região da Mata, na maioria dos engenhos, vocês vão encontrar portas, janelas, né, varandas, todas em estilo português. Na parte superior, um detalhe importante, eles poderiam ter colocado ferro, mas por aproveitar a importância da madeira, eles preferiram postar as linhas, né, de maneira a dar uma característica mais de casa rural à construção secular. Vamos, nesse momento, entrar no casarão, né? Em busca de desvendar os mistérios existentes nele. Ou vocês estão percebendo o eco da minha voz? Os casarões de engenhos, eles tinham essa característica do eco em função das salas largas, né? As salas largas também tinham um significado. E vocês observam que o piso do casarão, ele vai se modificando. Agora, qual o objetivo desse processo de modificação do piso em azulejo? É exatamente encantar o visitante. Porque isso dá uma noção de poder, isso dá uma noção de riqueza, isso dá uma noção de altruísmo. Vamos nos deslocar um pouco para esta cadeira. A ideia da cadeira para descanso dos braços, ela é inerente ao século XIX, para que o visitante pudesse, ao chegar,
não só descansar o corpo, a parte do abdômen, né, dos quadris, mas os braços, e se sentir à vontade. Embora o senhor de engenho ele fosse duro, ele fosse exigente em relação a quem chegava ao casarão dele, ao entrar, o visitante tinha todo o cuidado, tinha todo o tratamento nobre. Nós temos aqui um mostrador, que as pessoas chamam de centro. Aqui eles podiam colocar exatamente jarros, pratarias, eles poderiam colocar cristais, né? Exatamente como forma de ornamentar a casa. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Por que junto deste centro, desta pequena cômoda, desse pequeno mostrador, duas cadeiras? Porque aqui sentavam o senhor de engenho que chegava e o senhor de engenho que era o proprietário. As demais pessoas ficavam no terraço, porque a casa havia um conceito de sagrado na casa. Um detalhe importante que eu gostaria de mostrar a vocês também. Observe a largura dessa parede, gente. A largura da parede. A parede, ela tinha uns 30 centímetros de largura. Por quê? Porque a largura também passava a ideia de imponência, de poder. Veja que a janela ela está em estilo recuado para fora. E as senhoras de engenho com seus netinhos, os seus filhos quando eram pequenos, costumavam sentá-los aqui para poder descontraí-los. Nós temos um vitral de iluminação que nos reporta o século XIX. É impressionante a preservação. A gente observa que ele tem cristais e a sua estrutura ela é feita em bronze até o teto. Dizer a vocês que um lustre desse, ele não é barato. Observe que a sala de recepção do senhor de engenho, ele tem um lustre imponente. O visitante, ele entrava, olhava, porque você costuma, é hábito olhar o chão, via aquele azulejo belíssimo e quando ele olhava para o alto, ele via o lustre. E isso ia dando a ele o quê? Reverência ao senhor de engenho. Então, estamos entrando agora na sala onde eles sentavam para o café, para a janta, para o almoço. Observem como as mesas naquela época, elas obedeciam uma característica que lhe eram inerentes. Só observam 3 cadeiras. Eram as pessoas de menor influência. A cadeira da primeira cabeceira, o dono da casa, o proprietário. A segunda cadeira de cabeceira, era exatamente o senhor de engenho, ou aquele visitante que podia ser um político, podia ser um médico, podia ser qualquer autoridade, um juiz, um desembargador, né? Já que um dos proprietários desse engenho era desembargador e foi juiz de Palmares e de Água Preta. Vamos a uma cômoda que, de certa forma, nos reporta ao século XIX. Os detalhes do talhador, daquele que fazia isso. Os detalhes do móvel.
Tudo isso que eles faziam, gente, era para impressionar o senhor de engenho e por exigência do próprio senhor de engenho, né? A forma em cunha, os lados e o espelho. O espelho, ele reflete não só a própria cômoda, ele reflete o chão da casa. Você consegue, ao mesmo tempo que você caminha sobre o piso da casa, já um piso diferente na sua estrutura, ele se repetia através do espelho. O espelho era muito usado naquela época em função das vaidades das sinhazinhas, das senhoras de engenho. Chegamos a uma cristaleira. Essa cristaleira, a gente sabe que nos dias de hoje não se valoriza tanto. Um detalhe importante dessa cristaleira, que eu consegui encontrar no engenho Paú, num casarão de mista madeira, né? Esses detalhes em quadrinhos aqui, tá? Dá relação a um sentimento de religiosidade. Por que cristaleira? Exatamente porque ela guarda os cristais que eram utilizados nas jantas e nos banquetes feitos pelo senhor de engenho. Um detalhe importante, me permita mostrar, são as colheres e os garfos. Não é? Parece ouro, mas pelo peso eu não vou me arriscar a dizer exatamente para poder preservar, mas eram utilizados pelos senhores de engenho exatamente para as sopas, né, de letrinhas. Eles costumavam fazer sopas de letrinhas, né? E observem que no braço, na parte onde a gente pega a colher, existe um símbolo. E é o símbolo exatamente do engenho, do senhor de engenho, né? Nós temos cálices para vinho, para a bicada, e cálices para vinho, né? A chamada bicadinha. Você bota a bicadinha aqui, ou esse aqui. Você bota a bicadinha aqui e dá o gole e tá ótimo, né? Geralmente de conhaque, uísque, né? Aquelas bebidas muito usada naquela época. Aqui nós temos uma obra fantástica de Marie Bresrat. Por certo, o senhor de engenho, ele obteve essa relíquia para compor a ornamentação atual do casarão. Uma obra raríssima que me chamou muito a atenção, essa obra. Feita em louça. Obviamente que não se fabrica esse tipo de louça nos dias de hoje, pela raridade, que eu estou com muito cuidado para não acontecer algo, um acidente ou coisa semelhante. É impressionante a cristaleira. Vocês observam que ela tem um percentual menor de madeira e maior de vidro. Por quê? Porque o senhor de engenho, ele gostava de mostrar, né? O Chaves gostava de mostrar, o Eurico Chaves gostava de mostrar o que ele tinha.
ingressando agora nos dormitórios da casa. Observem um detalhe importante, como o corredor era largo, né? Para que não só uma pessoa pudesse passar, né? Como nas casas de hoje. Estou abrindo a porta de um dos dormitórios. Observem a maravilha que é esse quarto. Como eu já disse, olha aí, a janela, ela tinha os vitrais. Esses vitrais, eles são caríssimos, porque hoje praticamente não se produz com essa qualidade, com essa capacidade de refletir a iluminação externa para dentro do quarto. Nós temos aqui um lustre que, com suas características, sua estrutura em bronze. Nós temos aqui 5 lâmpadas, que na época não era iluminada a energia elétrica, né? Ou era querosene, ou o óleo da imbaúba. O objetivo era exatamente que as lâmpadas, ou seja, a iluminação fosse uma iluminação leve, para dar conforto ao senhor de engenho. Essa cama, ela nos reporta, essa cama de casal, nos reporta ao final do século XIX, ao começo do século XX. Ela é de origem, eu posso dizer, neocolonial, que é o novo colonialismo. O neocolonialismo, ele surgiu com a chegada da cana-de-açúcar na região da Mata Sul. Olhem os detalhes do escultor para fazer exatamente a parte da cabeceira da cama. Vejam como ele era caprichoso com relação aos detalhes. Observem aqui dá a ideia de 2 pessoas dormindo, né? Essa estrutura hoje é fabricada, mas não tem as características que tinha no final do século XIX, começo do século XX. Os criados mudos, onde se colocavam os utensílios, sempre com características de adornos significativos, né? Os puxadores em bronze, ambos com as mesmas características. Ao lado se poderia colocar 2 pequenos lustres, onde o senhor de engenho, após uma leitura, um diálogo com a sua esposa, ele ia lá e desligava esse lustre. Geralmente o criado mudo, ele tem uma finalidade muito grande quando se trata da relação dos senhores, de quem está no quarto, deitado, para utilizar um livro, para utilizar qualquer utensílio e seguir em frente, né? Vamos continuar? Aqui nós estamos com um vitral, estrutura em que o objetivo é exatamente a exposição de louças que, por certo, vocês não vão encontrar em lojas por aí, facilmente por aí. Vocês vão encontrar essas louças em antiquários. Observem essa louça aqui. Essa louça aqui, gente, ela pode ser usada tanto para ornamentar a parede, quanto ela pode servir, né, também para ornamentação de pranchas, seja de madeira, seja de vidro. Olha aqui, ó. Se ela for colocada na parede, ela vai se destacar, vai dar um detalhe mais
Observe esses dois lustres aqui, essas duas louças. Por certo, de origem portuguesa. Os portugueses gostavam muito e gostam de louças exatamente coloridas para ornamentar suas mesas e os pontos mais específicos da casa. Aqui nós estamos entrando num lavatório, que chama-se banheiro. Observem o tamanho desse banheiro, que a gente chama hoje de quê? De que a gente chama? Toalete. Tudo bem que a janela reporta já a segunda metade do século XIX. No entanto, ele tem uma estrutura que não só é o lugar, ou era o lugar, em que o senhor de engenho se banhava, fazia suas higienes, mas, acima de tudo, também era um lugar altamente confortável pelo tamanho, pela largura. Observem a parte que adentra ao chuveiro, em arco. Geralmente os arcos davam uma ideia muito do estilo que a gente pode chamar gótico, aquele estilo religioso, da antiguidade. Um mostrador que apoiava exatamente os equipamentos, ou seja, os utensílios, em que o senhor de engenho colocava seus utensílios de higiene, em estilo português, pelas características, o final do século XIX, começo do século XX, pelos detalhes, pelas linhas, a gente observa que perfeição. A gente não vê uma ponta de madeira aqui. A gente não vê. Toda essa mobília, gente, que vocês estão vendo nessa casa, eram feitos à mão, artesanalmente. O terreno do Casarão do Engenho Vênus, ele é um terreno feito em cota alta. Significa que ele é feito num terreno acima do terreno onde as pessoas passam por fora dele. Essa estrutura dá a ele exatamente a defesa e o posicionamento de enaltecimento do senhor de engenho por virtude. O que é que a gente vê aqui? A gente vê um segundo pavimento, em uma água. Tem uma água, plantibanda, colunas em ferro, colunas em madeira e em ferro nós temos aí também a estrutura de sustentação que está sob a coluna em madeira. A gente observa que nesses pavimentos viviam os trabalhadores da casa. Isso já no século XX, final do século XIX, começo do século XX. O que difere, eu tenho observado, o Engenho Vênus dos demais engenhos que conheço. Eu conheço mais de 24 engenhos, embora Água Preta seja a cidade que mais engenhos tem. Eu fui contando na pesquisa que fiz, eu cheguei a mais de 80 engenhos, todo em estilo neocolonial. O neocolonial é a fusão do colonialismo com o modernismo, século XVIII e século XIX. O que a gente observa é exatamente passadas para que
aqueles que fossem caminhar pelo jardim pudessem ter onde se apoiar. O que é significativo no Engenho Vênus é exatamente a sua estrutura de flora. Ele é todo ornamentado, ele é todo cercado em Mata Atlântica. Nós temos uma reserva de Mata Atlântica de preservação permanente nesse engenho, de fruteiras a plantas ornamentais. Nós temos o pé de manga, nós temos o frutapão, nós temos a mangueira, nós temos a pitanga, nós temos a goiaba branca, nós temos o cajá, nós temos a cajarana, nós temos, se você for à beira do rio, você vai encontrar o ingá macaco, além de fruteiras do século XX. Ela tem muros bem característicos, me permitam, com todo respeito, pisar na grama, pequenas pilastras. Normalmente os senhores de engenho costumavam colocar o seu símbolo nessas localidades, exatamente como forma de dar a quem chegasse ou a quem observasse exatamente a quem pertencia o engenho. Nós estamos caminhando, descendo da parte superior do casarão. Estamos diante de uma árvore rara, que foi depredada. Ela foi, eu posso dizer assim, ela foi de forma muito cruel, explorada pelos colonizadores. Aqui está o pau-brasil. O pau-brasil, ele era chamado pelos indígenas de Ibirapitanga. Por que Ibirapitanga? Porque eles tiravam a cor da madeira vermelha como forma de se ornamentarem. Pau-brasil, exatamente pela cor de brasa. Brasa sustenta e nos traz a ideia de Brasil. Aqui estamos com a árvore de pau-brasil, com cerca de praticamente 20 metros de altura. E ela se encontra solitária por entre uma diversidade de flora, de espécies da Mata Atlântica. Um detalhe importante é que a planta da Mata Atlântica ela não era frutífera. Grande parte das árvores frutíferas adaptadas na região da Mata Sul do estado de Pernambuco e Mata Norte, né, e pelo Brasil, eram plantas frutíferas trazidas da África, trazidas da região das Antilhas, e que pelo clima, pela estrutura da topografia, pela estrutura do solo, pela qualidade do solo, ela se adaptava. Por isso que você pode adentrar a uma mata atlântica e não encontrar fruteiras, exatamente porque essas fruteiras elas não eram nativas da nossa fauna. Falar um pouco da palmeira imperial, Rostanella oleracea. Consta que esta palmeira ela foi trazida pela família real portuguesa, a família imperial, no século XIX, quando do deslocamento para as partes de cá, após a invasão napoleônica no Reino de Portugal. Foi Dom João VI que trouxe para as partes de cá. Essa árvore ela tem uma característica que lhe é inerente. Ela só pode ser plantada
em casarões imponentes, praças, lugares históricos, exatamente porque ela tem uma característica que cresce por ano 1 metro, por isso que ela cresce rápido. Ela cresce 1 metro por ano e vive 150 anos. Ela tem uma característica também que ela não enraiza. Outro fator importante que quando essa palmeira imperial chegou nas partes de cá, ela foi trazida pela família Montes, Antônio Ferreira Montes, aquele que, na realidade, deu o primeiro nome a Palmares, né? Que era Trombetas. E só senhores de engenho e lugares de destaque, tanto na cidade quanto no campo, podiam plantar a palmeira imperial. Ela atinge, gente, 40 metros de altura. Após os 40 metros e após os 100 anos, né, ela começa a se diluir por si mesma. Ela se dilui, né? Alguns proprietários costumam, na realidade, ir empoldando ela, porque a raiz continua viva no subsolo, na área onde se encontram os lençóis freáticos. Vocês observam que no engenho Vênus nós temos 8 palmeiras imperiais. Vocês percebam a necessidade que eles tinham de mostrar o destaque. E o importante era que ela se via como exatamente um ponto de referência onde se encontrava o casarão. Ela tinha essa característica, ela tem até hoje, nos dias de hoje, essa característica. Vamos aqui observar uma planta que poucas pessoas conhecem o nome. O nome dessa planta, Poiciana. Olha aqui, ó. É a Poiciana, esse é o nome científico. Observem que é uma árvore, ela é frondosa, né? É uma árvore cujos galhos eles crescem horizontalmente. E um detalhe também que eu estou observando nessa árvore, gente, é que ela não enraiza horizontalmente. É como se ela fosse ao lençol freático e buscar água, né? Por isso não é prejudicial a construção alguma. Aqui nós estamos mergulhados na memória, na ancestralidade de um tempo, de ontem para hoje, a história de ontem e hoje. Tudo bem, pessoal? Eu aqui estou na Fazenda Vênus, aliás, no Engenho Vênus, né? Hoje fazenda. Mas a minha infância, eu nasci e criei aqui. Tenho hoje 48 anos de idade. Sou da época ainda do Eurico Chaves, família dos Chaves. Passei pela gestão também aqui do filho do Eurico Chaves, Ricardo Chaves. E hoje ainda estou aqui, preservando por esse patrimônio que hoje pertence a Dr. Ricardo, professor de Queiroz. E graças a ele, né? Graças a Deus, depois a ele, e veio a tomar conta novamente desse engenho e restabeleceu novamente e preservou, que já tinha antes aqui esse patrimônio histórico. Foi da família de Chaves e hoje pertence a Dr. Ricardo Chaves, aliás, Ricardo Pessoa de Queiroz. Né? Estou com 48 anos e estou por aqui, preservando esse patrimônio histórico. Após um profundo momento de emoção, ter adentrado ao Engenho Vênus, algo que jamais imaginei fosse possível quando tive a oportunidade de viver com um dos últimos proprietários, que foi
tinha o nome de Ricardo, doutor Ricardo, que era juiz de direito, e depois trouxe o meu menino para que ele pudesse vir conhecer o engenho, e ele já estava depredado, ele já estava em ruínas. E hoje eu estou aqui, diante do casarão totalmente recuperado. As plantas preservadas, resguardadas de forma sustentável do ponto de vista ambiental. E esse legado tem um nome: Ricardo Pessoa de Queiroz. Ricardo Pessoa de Queiroz, um homem de letras, um homem cônsul do Brasil, podemos assim dizer, pois ele é um empreendedor cultural, ele é um empreendedor cuja marca se enquadra no seu perfil de preservação, porque Ricardinho, ele é a própria ancestralidade. Ricardinho traz com ele uma essência raríssima nos homens da região, que é a capacidade de buscar parceiros, investidores que acreditem que a história dos casarões antigos, dos casarões de engenhos, dos casarões urbanos, esses monumentos podem, na realidade, trazer pessoas, fazer com que as novas gerações se encantem, se reencantem e acreditem em novos tempos. Ricardo Pessoa de Queiroz, que resgatou o referencial da usina Santa Terezinha, criando exatamente o espaço de arte e cultura do homem do campo. Naquela localidade, na usina Santa Terezinha, distrito de Água Preta, o trabalhador do campo se adaptou a políticas de sustentabilidade no sentido de autonomia, criando seus restaurantes de comidas regionais, né? Seus lugares, podemos assim dizer, de repouso dos visitantes e, acima de tudo, Ricardo Pessoa de Queiroz preservou e preserva até os dias de hoje o casarão onde nasceu, o casarão onde viveu com seus pais. Um grande empresário, um grande referencial do ponto de vista da história desse país. Obrigado, Ricardo Pessoa de Queiroz. Namastê.
A Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho possui uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do E-Social, com o envio dos eventos do SST, elaboração de documentos, laudos e programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho de sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre 82993752829. Escritório Filial em Palmares 81994841344. Sigam também o nosso Instagram @Santos Consultoria Gestão. Sejam bem-vindos à Unidade Cristiane Coutinho Laboratório em Carpina, localizada na Clínica Dioclésio Coutinho. Oferecemos uma excelente estrutura e uma equipe altamente qualificada para realizar a coleta de materiais. Aqui priorizamos a sua comodidade e seu conforto durante todo o processo. Venham nos visitar e desfrute de um atendimento de qualidade em um ambiente acolhedor. Cristiane Coutinho Laboratório, sob a supervisão da doutora Cristiane Coutinho e de doutor Hugo Plácido, cuidando da sua saúde com excelência. Clínica Santa Paula. A Clínica Santa Paula, localizada no centro de Palmares, Pernambuco, é uma clínica médica que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultas médicas, exames e procedimentos cirúrgicos. A clínica conta com uma equipe de profissionais qualificados e especializados em diversas áreas. A Clínica Santa Paula é uma ótima opção para quem procura um atendimento médico de qualidade em Palmares. A clínica oferece uma ampla gama de serviços, com uma equipe de profissionais qualificados e experientes.